Muito boa noite, meu nome é Ricardo Giordano e eu represento o grupo Smoke Boilers. Nós somos os responsáveis pela confecção de uma mini caldeira. Nós carinhosamente chamamos de mini boiler, Smoke Boilers. Então, antes de começar a apresentação e as demonstrações da caldeira, eu gostaria de falar com você acerca da segurança de caldeira. Então, eu sou um operador certificado NR13. Por isso que o teste está sendo feito na área controlada, com espaço arejado, com um técnico responsável. Mas, quando a gente vai falar sobre segurança, todos os itens da caldeira, eles precisam estar atestados da sua segurança, no caso de válvula de segurança, no caso de manômetros, no caso de soldas do corpo. Então, eu gostaria de mostrar a vocês o nosso projeto final de TCC. Como a caldeira é um item de extrema periculosidade, porque ela concentra a pressão do fluido de água na transformação em vapor e comprime este fluido dentro em elevada pressão, como vocês podem ver, a caldeira já está operando na pressão de 3 kg/força. O que, segundo a tabela de conversão de pressão para a temperatura, ela é equivalente a 146 ou 149 graus Celsius. Como vocês podem ver aqui também, a caldeira ela é equipada com um visor de nível, ok? Este visor de nível ele é resistente à pressão e temperatura. Este componente que nós estamos vendo aqui, ele é um borosilicato, é um vidro resistente à pressão e temperatura. As válvulas são válvulas específicas para controle de pressão também. O corpo da caldeira foi todo feito, confeccionado de chapa de caldeira mesmo. Então a gente tem aqui uma chapa de aço carbono 285 graus C, utilizadas em cascos de navios e grandes caldeiras, não só caldeiras fogo-tubulares, como caldeiras aquatubulares. O revestimento desta caldeira compõe lã de rocha, tá, para fazer o isolamento, uma lâmina de alumínio para fazer a contenção desta lã de rocha e por fora a gente tem este revestimento de alumínio, que é uma chapa de alumínio que nós colocamos aqui de 3 milímetros. Nós vemos aqui também uma válvula de segurança calibrada, operando normalmente com estanqueidade. Então, a pressão da caldeira continua constante, porque não só o corpo da caldeira está estancado, como também a válvula de pressão não pode estar em alívio. Ela tem que estar devidamente estancada para que a gente não perca pressão do vaso. Ok? A válvula de pressão ela está calibrada em 4,5 kg força por centímetro quadrado, que é uma pressão um pouco superior à pressão de trabalho normal, que é de 3 kg força centímetro quadrado. É importante ressaltar também que na confecção desta caldeira nós fizemos vários testes. E um destes testes, como dita a NR13, é o teste de estanqueidade por pressão hidrostática. O que é isso? Nós temos aqui um corpo metálico com um cordão de solda em toda a sua extensão. Porque nós compramos a chapa, como eu já disse, aço carbono 285 graus C e fizemos a calandra dessa chapa. Precisamos fazer a solda do revestimento do corpo e dos tampos. Então, alguns vazamentos são observáveis quando nós temos um teste de estanqueidade com falha. Nós tivemos sim alguns problemas, todos eles foram solucionados através de soldador qualificado e experiente, e hoje nós temos o que nós temos aqui, um corpo estanque, ou seja, sem vazamentos. Neste lado, gostaria de mostrar também a questão do eletrodo. Aqui nós temos uma resistência
Essa resistência é a resistência do tipo bastão, feita sob encomenda, e ela representa uma potência de 1.250 watts, uma voltagem de 220. Ela é uma resistência um pouco inferior no que diz respeito à produção de vapor. A produção de vapor aqui ela é bem baixa, mas por quê? Como nós estamos fazendo no ambiente residencial, estamos falando de um aparelho, de um equipamento extremamente perigoso, então nós preferimos utilizar um eletrodo que fosse um pouco menos agressivo, que desse tempo para a gente poder fazer as correções, que a partir do momento que a pressão começasse a subir, a gente pudesse o desligar, e assim a gente tem um controle maior e garante a segurança não só de quem está operando, mas também futuramente dos professores da banca que estarão avaliando o nosso projeto. Para transporte de vapor, nós optamos por essas válvulas, né, esses registros, na verdade, que também são resistentes a calor e temperatura. E aqui nós temos uma mangueira de gás com resistência à temperatura. Essa mangueira aqui é uma mangueira corrugada metálica, semelhante a um flexível, que suporta 300 graus Celsius até uma pressão de 10 kg/força. Então nós estamos operando em 3 kg/força com uma temperatura de 150 aproximadamente graus Celsius, o que nos dá segurança no manuseio e na operação deste vaso de pressão. Toda esta caldeira, todo este equipamento, existe laudos de segurança, todo ele foi atestado, todo ele foi certificado. Tudo que nós estamos vendo aqui foi feito pensando na segurança. Porque nós cremos da Smoke Boilers, nós cremos que a segurança vem em primeiro lugar. E como a gente fala de um vaso de pressão numa pressão elevada, então a gente precisa testar a segurança, não só dos operadores, mas de quem também está assistindo. Então, por isso, EPIs, né, certificados, laudos, e aqui está a Smoke Boilers. Eu vou querer fazer um vídeo também mostrando o processo de desinfecção. Então, eu vou montar aqui a questão para a gente poder fazer a desinfecção e eu volto já. Agora eu vou fazer uma demonstração de como será a esterilização simples, caseira, porém eficaz da mini boiler. Então, gostaria de mostrar aqui eu tenho em mãos uma chapa contaminada com algumas bactérias, certo? Isso aqui é de ficar no tempo, tal, né? Não é nada de grave, não é nenhuma bactéria hospitalar aqui, certo? Então eu vou segurar aqui no alicate. Vou colocar o EPI, luva de cozinha. E eu aplico a superfície do material contaminado uma quantidade de vapor a 150 graus. Feito isso, eu iria enviar essa chapa
para análise laboratorial, para verificação de micro-organismos através de algumas análises químicas e bacteriológicas. Essa é a finalidade da nossa caldeira, esterilização hospitalar. Porém, como se trata de um equipamento versátil, poderia ser utilizado em aquecimentos de duchas, por exemplo, desinfecção, esterilização, geração de energia. A utilização de caldeiras ela é muito abrangente, porque se trata de um equipamento que faz o uso de energia, quer seja combustível fóssil, no nosso caso é uma caldeira elétrica, mas poderia ser biomassa também. Mas essas caldeiras, elas utilizam da energia, né, fornecida na água para gerar energia térmica. E com isso, a gente tem diversas aplicações, como inclusive, por exemplo, grandes usinas de geração de energia elétrica abastecendo grandes cidades. Então, quando a gente vê, por exemplo, épocas de estiagem, onde a chuva está baixa e nós temos baixo fluxo hídrico, né? Nós temos caldeiras entrando em operação para fazer a geração de energia através da energia mecânica das turbinas. Então isso é muito importante, é um item que, apesar de ser inventado há uma centena de anos atrás, ainda é muito utilizado e possui todos os requisitos de segurança e de engenharia mecânica para sua eficiência e operação. Então, por esse vídeo é isso e agradeço a compreensão. Até mais.